por que acontece esses sintomas? A fome excessiva é porque o que você come, o o que seria normal de quando a gente não tem diabetes é a gente comer e todo aquele açúcar da alimentação, que toda alimentação tem açúcar, umas mais, outra menos, dependendo da qualidade que você come. Mas todo o açúcar daquela alimentação que você comeu, a célula ia processar. Então ia chegar lá dentro da célula e esse açúcar vai chegar dentro da célula através da insulina, a insulina que vai carregar esse açúcar para dentro da célula, a célula vai usar e vai reservar. Quando você tem diabetes tipo 2, essa insulina, ela não consegue carregar, e principalmente se esse açúcar está muito descontrolado no seu sangue, está muito alto, está 250, está 300, a insulina, ela não consegue carregar o açúcar da sua alimentação para dentro da célula. Então você come, parece um buraco mesmo. Você come e fica ali no sangue. A alimentação não vai para o destino final, que é dentro da célula para ser processada e a gente tem energia para a gente falar, para a gente viver, para a gente sobreviver. Então o corpo entende que você não comeu. Você fica realmente tipo um buraco. Você come e não sabe para onde vai. Na realidade, fica ali no sangue aquele açúcar. Aquele açúcar. E aí você tem a sensação de fome. Essa sensação de fome, porque esse açúcar não chega dentro da célula, nós precisamos do açúcar para sobreviver. E o que o organismo faz? Ele precisa do açúcar e como não chega da alimentação ali, pelo que é o processo normal e mais rápido, ele busca de outro lugar. Então ele vai buscar do músculo. E o seu próprio corpo, o teu próprio corpo começa a consumir o músculo. Então você tem um emagrecimento intenso, principalmente de perda de massa muscular, por esse processo. Mas dá para corrigir, tá? Mas dá para corrigir isso. Urinar muito primeiro que você tem bastante glicose, bastante açúcar no sangue, então vai perder água. Você tem como tem bastante glicose ali, é como se você tivesse o sal, vamos imaginar o sal ali no sangue, como se você tivesse comido um alimento com muito sal, você sente muita sede. Então aquele excesso de glicose, você vai sentir muita sede, porque está em excesso ali, não está equilibrado. As células do seu corpo vão perder água para a glicose que está ali no sangue. Então, um mecanismo disso é você repor água que você está perdendo, que tem muita sede, e aí você urina muito por esses dois processos. Então, esses sintomas clássicos da muita fome, emagrecimento muito rápido, urinar muito e muita sede, é quando essa diabetes está descontrolada, quando esse açúcar está em excesso. Às vezes você não sente todos esses ao mesmo tempo, às vezes sim. Me conta aí nos comentários se você já sentiu algum desses sintomas e o que você fez para controlar a diabetes. Se você sentiu todos, se essa diabetes já esteve descontrolada, ou se não esteve descontrolada e você está com uma glicemia só de 200 e acha que não é problema. Glicemia de 200 também é problema, principalmente a longo prazo. Certo? Então vamos para o nosso terceiro ponto do nosso vídeo hoje. Como fazer essa correção no seu dia a dia sem dieta para diabético? Isso considerando se você é pré-diabético, se você já dá alguns exames alterados ou se você tem diabetes, é o mesmo mecanismo. Para você corrigir isso, corrigir a cantose, né, aquela mancha escura na pele, claro que, além de procurar um médico para identificar se é da diabetes ou não, tá? É muito importante isso, que ele vai avaliar através de exames, através do seu histórico, através da inspeção clínica, né? Do visual ali, se é relacionado à diabetes. Eu acho que a primeira coisa, se tem essa pele escura, mas no pescoço, é a primeira coisa a fazer. Independente se você tem diabetes ou pré-diabético, ou ainda não tem diabetes, a primeira coisa a fazer isso é saber realmente a causa dessa pele escura no pescoço. Então, como corrigir isso no dia a dia, seja de uma acantose, seja
seja de um sintoma clássico ou não clássico, né, do que a gente falou aqui, além de além de corrigir aquele sintoma ali com uma inflamação nos dentes, claro que você tem que corrigir ali, mas ao mesmo tempo o que vai te ajudar a tanto ajudar a corrigir aquela inflamação de dente, quanto corrigir aquela pele, tanto corrigir a visão embaçada, quanto corrigir a infecção fúngica, quanto corrigir os sintomas clássicos, além da além da intervenção ali propriamente dita que você vai ter, principalmente prescrita pelo médico, esse outro você pode fazer em casa. Fazer em casa e começar agora, que é a sua alimentação. Mas a sua alimentação não tem que ser para diabético. Aliás, não tem alimentação para diabético. Tem que ser uma alimentação equilibrada que funcione no seu corpo, que faça com que o seu corpo funcione e corrigindo essa glicose. Como é isso? Como é essa alimentação equilibrada? A gente chama de alimentação balanceada, né? Se você dividir o seu prato, por exemplo, entre fibra, um açúcar de qualidade ou um carboidrato de qualidade e a proteína. A fibra você encontra em vegetais, verduras, em, em, em grãos como chia, linhaça, aveia, é, o açúcar de qualidade, quanto mais natural, ele é mais de qualidade. Então, o que tem menos qualidade são os alimentos que são industrializados, que eles têm muito açúcar, muito açúcar. E quando eu falo de açúcar, eu não estou falando exatamente do açúcar de mesa. Qualquer açúcar de mesa, ele é açúcar. Não significa que você não possa comer, mas a, 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 a glicose vai aumentar bastante dependendo da quantidade que você se alimentar. E o excesso de glicose dessa alimentação com açúcar, com açúcar, que eu falo de mais industrializado, ela não vem do açúcar do cafezinho, acredita? Ela vem dos molhos que você come, do refrigerante, do biscoito, da torrada, da bolacha, né, do biscoito salgado e outras massas em geral. Até aqueles alimentos que tem para diabetes. Então, não significa que você não possa comer, mas quanto mais você comer com qualidade, com aquilo que você compra no supermercado, que só tem aquele alimento, por exemplo, o feijão, só tem aquele feijão, o arroz, só tem o arroz. É, a, a parte da terra, né, que vem da terra ali. Então, batata, a parte de legumes, são carboidratos com qualidade, são alimentos com qualidade. E a proteína é o peixe, a carne, o frango, o ovo, a proteína vegetal, que tem bastante em lentilha, bastante em feijão, bastante em grão de bico, bastante em ervilha. Então, se você se alimentar com aquilo que você gosta, nessa configuração de fibra, proteína e açúcar, ou carboidrato, numa quantidade que seja suficiente para você, que você se alimente e não se sinta cheio, você vai diminuindo essa resistência à insulina. Então, se você não tem diabetes, você nem chega a desenvolver a diabetes. E se você já tem diabetes, você mantém essa diabetes controlada. Então, como é algo que a gente faz sempre, faz o dia todo, várias vezes no dia, que é comer, se você não come, se você entrar numa dieta para diabético, o que acontece? A gente rejeita, a gente não vai fazer isso por muito tempo. Ela diminui a glicemia, diminui o açúcar, diminui a resistência à insulina, diminui. Mas você não aguenta fazer por muito tempo, aí o que acontece? Você acaba descontando tudo na comida, toda aquela angústia, aquele sofrimento na comida, e aí acaba desenvolvendo a diabetes, e se tem diabetes, acaba descontrolando tudo. E não tem alimento para diabetes, não tem dieta para diabético, tem a dieta que funciona para você, a alimentação que funciona para você, que você ajuda seu corpo a funcionar melhor naquilo que você gosta gosta de comer. Reforço aqui, quanto mais qualidade tiver essa alimentação, melhor o seu corpo vai funcionar. Mas isso se você não come com qualidade, vá melhorando gradativamente. Esse processo da gente saber sobre a alimentação, dessa configuração de fibra, proteína e açúcar, que eu chamo açúcar para o carboidrato, as frutas também têm açúcar, é, essa configuração
Mesmo que você tenha uma dieta, uma prescrição alimentar do nutricionista, se você aprender a fazer essa configuração no seu prato, seja no lanche, seja no almoço, seja no jantar, qualquer refeição, você diminui a resistência à insulina, você controla a diabetes, você emagrece, sem precisar passar fome, sem precisar entrar em dietas restritivas. E se você tem a prescrição nutricional, aprenda a fazer isso. Mesmo na prescrição ali, você seguindo a dieta do seu nutricionista, que o nutricionista ele vai calcular essa dieta na quantidade específica para você, mesmo você tendo essa prescrição alimentar, você deve aprender essa configuração, deve se servir seu prato, conhecer aqueles alimentos que você mais gosta de comer, em que grupo alimentar está. Se está na fibra, se está no carboidrato, que é no açúcar, ou se está na proteína. Por que isso? Porque isso facilita para que você tire umas férias e consiga comer sem controlar a diabetes, sem descontrolar a diabetes, ou sem voltar, sem desenvolver a diabetes. Isso permite que você viaje, que vá no aniversário, que vá no almoço em família, que vá para qualquer lugar. Então, te dá uma liberdade, uma sensação de vida que não tem igual. E também te dá, se você tá na pré-diabetes, diz, não, se eu fizer isso aqui, vai ter a certeza que eu não vou ser diabético. E também, você comendo o que gosta nessa configuração, você consegue fazer isso para o resto da vida, tornar hábito. E tudo que a gente torna hábito, o nosso cérebro faz sem sacrifício, sem dar trabalho. E aí é esse o objetivo desse tipo de alimentação, e você aprender a fazer, mesmo que você tenha prescrição alimentar. Se você tiver a prescrição alimentar, você pega aquela prescrição alimentar que você tem e aprende a dividir nessa configuração. Naquela mesma refeição, você aprende a dividir, a olhar o seu prato nessa configuração. Porque quando você tiver sem essa prescrição alimentar, você vai fazer a mesma coisa. E aí o seu cérebro já sabe, quando você se aborda, você vai se servir, ele já sabe a configuração do seu prato. E é incrível como funciona isso. E se você já tem a diabetes tipo 2, essa forma também de se alimentar, sem dieta para diabético, aliás, não tem dieta para diabético, tem alimentação. E alimentação para o funcionamento do corpo. Se você se alimentar nessa configuração também, vai diminuindo a resistência à insulina, você vai controlando a diabetes, você consegue tirar as medicações, e tirando medicações, porque vai diminuindo esse açúcar no sangue, diminui seus sintomas, formigamento na perna, aquela sensação de cansaço, e você acaba comendo o que você mais gosta dentro da sua rotina, nessa configuração. E te dá uma liberdade, tira aquele peso de doente, de ser diabético, que às vezes a sensação disso é muito ruim. Me conta aí nos comentários se você tem diabetes tipo 2, se você é pré-diabético, e qual a sua maior dificuldade em controlar a diabetes.